Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Mandar um abraço para todos que já está fazendo comentário, para todos que estão nos assistindo, para todos aqueles que estão divulgando, para todos que estão compartilhando, e também um beijo no coração de todos que estão fazendo belíssimos comentários, que estão nos perguntando sobre o dízimo. Quando nós estamos falando a respeito de dízimo, nós lembramos de quem? Lembramos de Isaías, lembramos de Malaquias, que foram dois profetas que falaram diretamente de dízimo a respeito na terra de Israel, né? Que é terra de Israel e Judá. Foi esses dois profetas que tiveram a preocupação de levar diretamente ao povo de Judá, ao povo de Israel, de falar de ofertas voluntárias, de falar sobre dízimo, e que é muito importante para um templo, ou seja, muito importante também para Israel e para Judá. Por quê, Betinho? Porque você disse que é muito importante. Quando nós falamos que é muito importante, ou da importância do dízimo na casa do Senhor, ou no templo que havia na época de Judá, de Israel, ou seja, no tempo de Malaquias, que Malaquias foi um homem que viveu antes de Cristo, há 600 a 500 anos antes de Cristo. Esse homem foi um homem muito valente, um homem muito querido pela sociedade de Israel, o povo de Judá. Por quê? Porque ele era um homem que sempre estava falando da verdade, era um homem que sempre estava falando das profecias de Deus, daquilo que vinha de acontecer. Então este homem era um homem que ele tinha suas palavras certas, era um homem que ele tinha um temor de Deus. Lembramos que um homem que tem um verdadeiro temor de Deus, ele sempre está envolvido daquilo que é a verdade. O que é a verdade, Betinho? Aquilo que Deus coloca em seu coração. O homem de Deus, que ele está com um compromisso de falar das escrituras também, ele tem um compromisso de quê? De falar da verdade e de falar das suas bênçãos, das bênçãos de Deus que está sobre a sua vida. E hoje me sinto muito feliz e muito grato ao nosso Deus, ao nosso Senhor, pelo pedido de uma cabrita linda e maravilhosa, que está sempre nos assistindo, fez um comentário e nos pediu para que nós viemos falar sobre o dízimo e sobre o que está escrito no livro de Malaquias. Vamos dar uma observada, vamos dar uma olhada no que está escrito, e eu já estou com a Bíblia na mão. Então diz assim as Escrituras: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor do Exército, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Primeiro, profeta Malaquias, ele dizendo assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e à casa do tesouro. Quando o profeta ele estava expressando trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, ele estava falando para que o povo de Israel, ou o povo de Judá, levasse oferta, as suas ofertas voluntárias, e também levasse os seus dízimos para a casa do Senhor. Porque quando ele está falando aqui de dízimo, ele está incluído também ofertas também. Ele estava pedindo tanto como oferta como dízimo para levar para o templo do Senhor uma oferta branda, uma oferta clara, uma oferta digna, para que na casa do Senhor tenha mantimento. Aí depois ele continua a dizer: por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor do Exército. Então, há uma confirmação aqui do profeta dizendo para o povo de Israel: olha, se vocês trouxeis dízimos e ofertas voluntárias até o templo ou até a casa do meu Senhor, vocês terão de bem nesta terra. O devorador não vai mais roer as plantações de vocês. Se vocês trouxerem uma oferta, ou se vocês trouxerem todos os dízimos para a casa do Senhor, a casa do tesouro, vocês serão abençoados. As bênçãos serão derramadas sobre vocês. Então, como o profeta ele estava com uma preocupação de trazer isto aqui da parte de Deus para Israel, ele estava pedindo para que o povo de Israel viesse dar uma oferta clara, ou uma oferta de obediência ao nosso Senhor, nosso Deus, e uma oferta de coração. Sabemos que
quando nós viemos falar a respeito de dízimo, e sabemos que o dízimo daqui que está falando dentro da Bíblia, está dizendo que o dízimo, o verdadeiro dízimo, tem que ser vindo do coração. Não é um dízimo dado com obrigação, mas um dízimo que venha daqui de dentro, que venha da alma, que tenha um prazer de dar na casa do tesouro ou na casa do Senhor. E o que mais o profeta diz? Todas as nações vós chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor do Exército. Olha, isto aqui, através do profeta Malaquias, está dizendo bem claro: toda nação vos chamarão o quê? Felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Veja só, pelo um dízimo claro, pelo um dízimo dado de coração, uma oferta dada de coração, toda a nação irão considerar, irão saber que Israel e Judá é um povo deleitoso das bênçãos de Deus. Imagine só, você pensando, você sabendo que você está dando uma oferta ao Senhor, você sabendo que está dando um dízimo ao Senhor, está ofertando o que há de bom em teu coração para o Senhor. Você será considerado aonde você mora, no país que você mora, na cidade, no bairro, que você é um abençoado de Deus, que as bênçãos de Deus estão sobre ti e sobre a tua família. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Deus, ele continua com as suas grandes promessas para aqueles que são dizimistas no tempo de Malaquias. Quando Deus, ele diz no tempo de Malaquias que trazei o tesouro até a mim, que vós sereis felizes e vós terais um bom fruto, porque vocês são os bons dizimistas ou oferta voluntária. Deus, ele está dizendo para todos que ele irá derramar bênçãos sem medida para todos aqueles que são fiel a ele. Por que Deus fez que viesse usar o profeta Malaquias nesses dias? Ou seja, nos dias que ele estava aqui na terra, o profeta Malaquias, 500 ou 600 anos de Cristo. Porque Israel estava passando por momentos que eles não estavam mais ofertando e nem estavam mais dizimando na casa do Senhor. Não estava mais entregando ao sacerdote uma oferta agradável aos olhos de Deus. E quando já tinha oferta agradável aos olhos de Deus, o que era que os sacerdotes estavam fazendo? Não estavam mais entregando aquilo que foi entregue como dízimo e oferta à casa do Senhor para os órfãos, nem os necessitados, e nem para as viúvas, e nem para os levitas, que era distribuído as ofertas e os dízimos eram distribuídos para essas 4 tipos de pessoas: órfão, aquelas mulheres que eram viúva, e também era entregue para os levitas e também para aqueles que eram os desprezados. Então, a oferta que era dado para esses 4 tipos de pessoas: primeiro, para os levitas, que era com certeza era músico da casa ou do templo do Senhor, e para as viúvas, e para os pobres, e para aqueles que eram abandonados. Então, e para os órfãos. Então, era dado e distribuído para todos esses homens que eram necessitados, que precisavam, mas só que os sacerdotes não entregavam mais. Então, como ia ter mantimento na casa do Senhor? Porque já não estavam mais entregando a oferta e nem mais o dízimo. Então, o profeta, ele chegou em Israel e foi pregando e chamando para o povo vir entregar uma verdadeira oferta voluntária para o nosso Deus e ser um verdadeiro dizimista e fiel. A Bíblia Sagrada diz que nós deveremos dar o nosso de bom e o de melhor para o nosso Deus. Deus, em todo momento, em suas palavras, sempre pediu o de melhor. Você tem uma capacidade de dar o melhor. Eu tenho uma capacidade de dar o melhor para o meu Deus. O meu sacrifício. Qual é o meu sacrifício, o meu dízimo ou minha oferta maior? O meu coração, minha integridade ao Senhor nosso Deus. Eu ser fiel, eu ser próspero com o Senhor. Não estava entregando uma verdadeira oferta, holocausto ao nosso Deus. Temos que ter uma vida íntegra diante dos olhos de Deus,
através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está escrito várias passagens sobre alguns profetas ensinando como nós temos que ter uma vida íntegra diante de Deus. É muito bom nós sabermos que nós temos um Deus, que é o nosso Criador, um Deus que nos colocou nesta terra, que nos deu um fôlego de vida e que nós estamos aqui para nós sermos pessoas que têm uma capacidade de nós estarmos aqui de louvando e agradecendo ao nosso Senhor. Sabemos que existe um Deus que precisa de uma verdadeira oferta real do nosso coração. Então, um abraço para vocês, um beijo no seu coração. Todos nós gostamos muito do comentário de vocês. Todos vocês estão atentos, que estão a sempre assistir. Um abraço, um beijo para todos vocês, tá?